E ela é lá de Goiânia, ela é linda demais. E eu quero que você receba ela com muito carinho, a pastora Sara Mendes. Glória a Deus. 2 vezes que eu tento trazer ela, não consigo, e nesse ano eu consegui. Glória a Deus. Fica à vontade, pastora. Que a graça e a paz do Senhor sejam com você nessa tarde. Amém. Que alegria, que privilégio, que honra, pastora Andréia. Que coisa linda é isso que Deus faz aqui no Perfumadas. E eu confesso que era um desejo do meu coração também poder estar, mas Deus tem o tempo certo, a época certa, o jeito certo. E é um prazer, uma honra poder servir a Ele junto com vocês nessa tarde, conhecer tanta gente querida, rever outros. Muito, muito precioso. Eu vou me apresentar rapidinho para já entrar na palavra de Deus. Eu sou a pastora Sara Mendes e junto com a minha família, nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Campinas, em Goiânia. Meu esposo e eu estamos ali servindo nessa igreja local há um tempo e eu tenho o privilégio, pastor Júnior falando tanto de pai, eu tenho o privilégio de estar aqui com meu pai. Pai, ele é tímido, ele está lá fora, agora eu vou fazer ele ficar com vergonha. Ele está bem lá na escada, olha lá meu pai. Ele é lindo e ele... Deus me deu a graça. Deus me deu a graça e o privilégio de ter um excelente pai. Quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos e eu tive o privilégio de nascer no recôndito de um lar onde a palavra de Deus é amada. E sou fruto disso, né? O meu pai é uma referência, minha mãe também, mas ele é um incentivador. Ele larga tudo, pastor André. Meu pai é um empresário, tem muitas coisas a fazer em Goiânia e em outros lugares onde ele tem negócios. Mas o meu esposo agora, por ocasião do ministério da igreja local, que era quem viajava comigo, não pode estar às vezes. E o meu pai se prontifica e ele fala, eu estou junto, agora, paro tudo e vou no entendimento daquilo que é prioridade, que é o serviço do reino. Então, pai, você é um arauto, você é uma bênção. Eu te amo infinitamente, para todos sempre, amém. E eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho uma menina de 12, Ana Luísa, uma de 10, Leonora, e um rapazinho de 6 anos, o Paulo Pedro Neto. Tem o nome do meu pai. Eu sou psicóloga também, formada há algum tempo. Atendi 10 anos no consultório, fiz uma janela de quase 9 e voltei por ocasião da pandemia. Tenho, uma vez mais, servido no consultório com a minha área de atuação. Acho que é o suficiente. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente vai ler um texto conhecido e eu quero ainda, nessa dimensão daquilo que Deus usou o pastor Júnior para falar, mas pensando sobre expansão, que é o tema aqui desse congresso, eu quero, à luz desse texto, eu quero te encorajar a, por favor, manter sua Bíblia aberta, para que você vá conferindo comigo aquilo que o próprio Paulo fala a Timóteo. Deixa eu só lembrar você o que estava acontecendo aqui. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. Depois disso, ele morre, ele é decapitado, porque ele estava prisioneiro de Roma. E o motivo que levou Paulo à cadeia é porque o imperador chamado Nero, um homem truculento e muito mau, que não gostava deveras dos cristãos, incendiou de forma criminosa a cidade mais cosmopolita do império, que era Roma. Roma era uma cidade onde tudo vinha de lá e tudo voltava para lá. Então Roma era a concentração de tudo que havia de melhor. E Nero arma um incêndio criminoso que queima 10 dos 14 bairros de Roma. E curiosamente, somente os bairros onde os cristãos moravam, que foram os 4 que não pegaram fogo. Ocasião perfeita para que ele colocasse a culpa do incêndio no líder dos cristãos, que era então Paulo. Paulo, então, estava preso. Ele era prisioneiro de Roma porque ele era um cidadão romano. A gente está falando de um homem que nasceu em Roma, que, na verdade, nasceu numa cidade chamada Tarsômero da Cilícia, mas ali pertinho de Roma. Ele tinha os direitos romanos, é por isso que ele ainda estava preso. Na primeira prisão dele, ele tinha pedido para sair, mas agora a vibe dele já era entendendo que dali, provavelmente, ele não sairia. Então, ele escreve essa carta a Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, cuidando da igreja que Paulo
Paulo tinha plantado naquela cidade. E você vai ver que o tom da carta, da segunda carta a Timóteo, quero te encorajar a depois lê-la inteira na sua casa, ela é bem curtinha, são só 4 capítulos. Mas você vai ver como é que Paulo vai se despedindo, mas ele vai colocando a alma dele em tudo que ele diz. Então aqui no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 9. Paulo vai fazer algumas recomendações preciosas para a alma. E é sobre isso, e à luz desse texto tão precioso, que eu quero conversar com você sobre expansão. Sobre aquilo que na verdade é necessário para que você e eu consigamos viver naquilo que verdadeiramente é expansão, em se tratando de reino de Deus. Então Paulo vai dizer assim, 2 Timóteo 4, a partir do verso 9, ele fala a Timóteo: empenhe-se por vir ter até aqui comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traz também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi em meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todo sempre. Amém. Dê salvações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto, filho do Corinto, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Faça o possível para vir ter antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com seu espírito. Graça seja com vocês. Que o Senhor nos ajude na compreensão da sua santa palavra. Querido, nós somos seres trinos. Existem 3 estruturas que operam em mim e você. São elas espírito, alma e corpo. Você sabe disso. Quando você começa a andar com Jesus, quando você começa uma caminhada com Ele, uma obra imediata acontece no âmbito do seu espírito. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Essa obra se dá no seu espírito. É aí que Deus distribui dons a você, é aí que Ele se revela a você, é aí que Ele fortalece a sua fé, é aí que Ele te diz como deve ser feito e conduzido a sua própria história. Isso acontece no espírito. A Bíblia diz que o espírito veio de Deus e ele voltará a Deus que o deu. Mas a gente tem também o corpo, que é essa casa que a gente mora nela. Ninguém, porque começa a andar com Jesus, tem mudanças importantes no seu corpo. Se você comer, você vai continuar engordando, você vai continuar sentindo frio, fome, calor, sede. No corpo, nada muda. Ele continua finito, mortal, perecível, envelhecendo, do mesmo jeito. E a Bíblia diz que ele veio do pó e ele volta para o pó. Mas o grande problema é que nós temos em nós esse negócio que chama alma. E a alma, queridos, é onde estão as nossas emoções e vontades. Dor, alegria, medo, raiva, angústia, decepção, traição, humilhação, trauma, abuso, abandono. Todo tipo de emoção que você puder imaginar. Desde que você estava na sua vida intrauterina. Misericórdia, pastora Sara, regressão? Não, é Bíblia. O Salmo 139 diz que Deus te teceu no ventre da sua mãe, enquanto você ainda era substância informe. Se você estuda esse texto no hebraico, você vai ver que substância informe é antes da 12ª semana de gestação. É por isso que nós que somos crentes, somos absolutamente contra o aborto, mesmo que antes da 12ª semana de gestação. Porque nós cremos que ali já há alma vivente. Então as primeiras impressões emocionais que você e eu recebemos, veio quando a gente ainda estava lá na barriga da nossa mãe. E tem um negócio essa alma. Além dela ser atemporal, ela não converte. No espírito há uma obra imediata. No corpo nada vai mudar. Mas na alma é processo. Você pode dizer comigo, na alma é processo.
E o que isso significa? De onde eu tirei isso? Romanos 12:2 diz assim, ó: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra mente no grego é a mesma para alma. Mas o que isso é mais importante? É que o verbo, primeiro o versículo vai dizer, não vos conformeis. A palavra é essa mesmo. A ideia é de entrar numa forma. Se você for fazer um bolo na sua casa e a forma estiver torta, o bolo sai torto. Se tiver furo na forma, vai ter furo no bolo. Então o que Paulo está dizendo é não conforma, não entra, não fica parecido com esse mundo. Mas, esse mas, minha irmã, é o que a gente chama no português de conjunção adversativa. O que isso significa? Que o autor, a partir de agora, vai falar algo diferente ou contrário àquilo que ele falou antes. Mas transformai-vos. Aqui está o grande lance. O verbo transformar no grego, que foi traduzido por transformar-vos, tem duas características importantes. Primeiro, está no imperativo. Todas as vezes que na língua portuguesa tem um verbo no imperativo, há uma implicância direta de ordem. Ou seja, transformar a alma não é opção. Não é para quem não tem mais nada para fazer. Não é para quem está com tempo sobrando. Não é para quem não nasceu no lar cristão. Transformar a alma é uma ordem para todos nós. E a segunda característica é que o verbo está no presente contínuo, que a ideia implícita nele é de processo. A ideia é que eu tive que transformar minha alma ontem, eu preciso transformá-la hoje, eu preciso continuar transformando ela amanhã. Falar de alma não é simples. 1 Pedro vai dizer que há uma milícia pela nossa alma. Milícia do verbo militar, confronto, combate, luta. É como se Satanás soubesse que ele não tem autorização para tocar no seu espírito, porque nele Deus habita. Mas ele sabe que quando ele toca na sua alma, que é a sede das suas emoções, ele rouba a sua alegria da salvação. Quando ele entra na nossa alma, ele bagunça a nossa existência. Ele confunde as nossas verdades. Ele planta interrogações. Porque a nossa alma é repleta de lembranças. É por isso que algumas de vocês vieram aqui, abraçaram e a gente fez esse ato profético. Por quê? Porque lembrar daquilo que te foi causado emocionalmente é uma dor de agora. A nossa alma é atemporal e dependendo daquilo que a gente for conversar, você vai sentir a dor de novo. Você vai sentir o cheiro de novo. Você vai sentir como se você estivesse vivendo a cena de novo. Isso é a alma. É por isso que o salmista, no Salmo 42, é como se ele conversasse com a alma dele. É como se ele sentasse ela na frente dele e ele dissesse para ela, por que você está abatida, alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Bíblia ainda diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele você entende isso? Não é sobre força de pensamento, não é sobre declaração positiva, não é nada disso. É Bíblia. A Bíblia diz assim, como você imagina, assim você é. Não é só que há poder nas suas palavras, é que há poder naquilo que você crê sobre você. É isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia também diz, volta a alma para o seu sossego, porque o Senhor tem te feito bem. E eu poderia ficar aqui mais o resto da minha ministração, só lembrando você como a Bíblia é preciosa, intencional, quando ela fala desse negócio que chama alma. Porque é totalmente possível ser alguém extremamente espiritual, ter vários dons, pregar, ser intercessor, falar em várias línguas diferentes e ser adoecido de alma. A gente que trabalha com saúde mental já sabia que depois da pandemia da Covid-19 a gente trataria de uma segunda onda pandêmica, mas agora de saúde mental. Mas eu acho que nem nos nossos piores prognósticos a gente imaginaria que seria o cenário que a gente vê agora. Uma pesquisa recente de uma universidade britânica disse que 50% da população do planeta, que chegou agora a 7 bilhões de habitantes. 50% da população do planeta, nós estamos falando de para cada 2 pessoas, uma, tem ou terá algum tipo de doença mental. Estou falando desde as depressões, passando pelos transtornos de humor, vai pela ansiedade, passa pela bipolaridade, entra pelas áreas das psicoses. Nós estamos falando de 50% da população do planeta. Olha para quem está do seu lado aí. Se não for ela, é você. É isso que a estatística está dizendo. É bem isso. Se não for ela, é você. E sabe o que eu quero que você entenda? Sabe o que eu gostaria que você entendesse? É que
A transformação da minha e da sua alma é algo que está nas nossas mãos. E o fato de não transformá-las faz de nós zumbis espirituais. Porque ao longo da nossa existência, é como se a gente fosse recebendo na alma tóxicos. Tóxico é tudo aquilo que tem poder para te destruir ou até para te matar. A gente tem mais medo de uma coisa tóxica do que de um morto, por exemplo. Você até vai com muito mau gosto a um velório. Mas se entrar um zumbi aqui, tipo aqueles do The Walking Dead, a gente vai correr, porque a gente tem medo. Isso é tóxico, é o que o tóxico faz. Ele vai te sugando a vida aos poucos. E ao longo da nossa vida, geralmente, a gente recebe 3 tipos de tóxicos. Primeiro, pensamentos. Os meus e os seus pensamentos não são purinhos e nem são autolimpados. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E lá em Filipenses 4:8, eu não sei você, mas eu acho fantástico pensar num Deus que até naquilo que eu devia pensar, Ele deixou escrito. Lá em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, nisso pensai. Sabe o que eu estou querendo que você entenda? Às vezes, você e eu recebemos ao longo da nossa trajetória pensamentos tóxicos. Dr. Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, foi quem falou da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Essa doença é caracterizada por pessoas que estão exaustas, deitam para dormir, você trabalhou muito, você fez um monte de coisa, seu corpo está exausto. Mas você deita para dormir e simplesmente não dorme, porque a mente não para. É uma mente acoplada de pensamentos tóxicos. Nós recebemos pensamentos tóxicos ao longo da vida, mas não fica só em pensamento. A gente também recebe ao longo da nossa vida palavras tóxicas. Coisas que pessoas falaram que impregnam na nossa existência e que vão fazendo com que a gente vá tirando a alegria, se movendo em torno disso. Ei, minha irmã, em nome de Jesus, entenda algo. Não adianta muito você falar em um monte de línguas diferentes, se você não souber segurar a língua. Falar em línguas é um dom, mas segurar a língua é um fruto do Espírito. Sabe por quê? Ai, pastor, é porque assim, eu sou muito sincera. Eu tenho medo de gente sincera, medo, pavor. Quando a pessoa fala, não repara não, é que eu sou sincera. Eu penso, reparo sim. Porque às vezes, atrás de uma máscara de sinceridade, no fundo a gente é cruel. As nossas palavras ferem. Você e eu já fomos marcados por palavras que feriram, mas também já ferimos pessoas com palavras. Palavras são tóxicas. Não é à toa que Tiago vai dizer que vida e morte estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come dos seus frutos. Mas a gente também recebe tóxicos ao longo da nossa vida através de pessoas. É gente que entra na nossa história, dá uma bagunçada nela, e às vezes sai, às vezes fica. O fato é que nós somos recheados de tóxicos. E se a gente for ouvir a alma, a gente perde aquilo que nos credencia como cristãos, que é a alegria. Você entende que a alegria na vida do cristão não é opção, é ordem? Paulo falou certa vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O verbo está no imperativo. Só que eu acho incrível como a Bíblia é pedagógica nos detalhes. E ele vai dizer, alegrai-vos quando? Sempre. E qual a fonte? O Senhor. É nele que está a nossa alegria. Eu fiz toda essa introdução para que você entenda algo. Paulo aqui estava experimentando talvez as piores emoções que alguém pudesse experimentar. A alma dele estava doente. O espírito dele continuava forte, tanto que ele é capaz de fazer essas recomendações para mim e para sua alma, com a alma dele latente. Você conhece a história de Paulo como eu. A gente está falando desse homem que antes de Paulo era Saulo, em homenagem ao rei suicida Saul, e que por mais de 40 anos ele foi forjado no grego, na filosofia. Ele estudou aos pés de Gamaliel, ele foi neto de Eliel, ele foi da linha dos mais respeitados rabinos de Israel.
Israel. Paulo era um homem brilhante, inteligentíssimo, que teve acesso a uma multicultura incrível. E você conhece a história, assim como eu. Ele era um nobre, filho de pai rico, nasceu na cidade de Tarsômero da Cilícia, se tornou um dos mais respeitados dos partidos fariseus dentro do Sinédrio. Ele chegou a assumir um cargo de capitão da guarda, uma espécie de ajudante de ordem do sacerdote Caifás. Mas um dia, Deus, quando tem um plano, e esse plano é infalível, ele se apresenta a Paulo no caminho de Damasco. Você e eu conhecemos a história. Esse antes Saulo agora se torna Paulo por causa daquela epifania. O que é epifania? É quando algo que está no abstrato aparece no concreto. Isso aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Ele viu o próprio Deus. Foi o próprio Cristo quem apareceu com ele ali para falar com ele. Então, Paulo aqui teve a sua vida mudada, a sua história mudada, o rumo da história do cristianismo. Tudo isso muda. E aí, depois de 17 anos, ele está em Roma. Depois que ele se converte, essa ocasião da conversão, ele está em Roma, liderando a igreja em Roma. E acontece isso que eu te contei. Há um grande incêndio. Nero culpa os cristãos da pessoa do seu líder, Paulo. E Paulo começa a escrever essa carta a Timóteo. Ele estava preso na mais poderosa cidade do mundo. Era a sua segunda prisão. Na primeira ele tinha pedido para sair. Nessa aqui ele sabia que não dava. E era o dia 17 de junho. Do dia 17 ao dia 24 de junho. Esse incêndio toma conta de Roma. Tudo muda. E aqui começa o pano de fundo em que esse texto foi escrito. Paulo estava no centro da vontade de Deus, mas ao mesmo tempo no olho do furacão. Ele estava perseguido, ele estava torturado, ele estava abatido, ele não estava entendendo o que está acontecendo. Eu não sei se você leu o texto com atenção, mas ele começa falando: Timóteo, deixa eu te contar uma coisa. No meu primeiro julgamento não apareceu ninguém. É como se ele tivesse contado embasbacado. É como se ele estivesse dizendo: ei, Timóteo, eu que plantei igreja, que intercedi por pessoas, que cuidei de gente, que fiz casamento, que vi criança nascer, que fiz culto fúnebre, que pastoreei, que andei ao lado, ninguém apareceu. Paulo se sentia abandonado, triste, abatido. Mas ele termina essa história trazendo algumas recomendações para a alma, que é o que eu quero deixar para você agora. Sabe por quê? Porque quando a minha e a sua alma não está atenta a essas recomendações, não há como haver expansão, querido. Um espírito forte, mas refém de uma alma adoecida, não consegue fazer muito. Alguém lotado de dons, mas adoecido nas emoções, não consegue fazer muito. Para que haja expansão, tem que primeiro haver cura. E eu queria te lembrar que nessa situação, você é agente, você é protagonista. Você não é coadjuvante da sua própria história. Você é protagonista dela. Deus já começou um processo de cura, e eu creio que você que tem vindo aqui desde quinta-feira tem sido ressignificado em um monte de coisas. Mas Paulo nos dá aqui direções específicas, por isso que eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Porque eu não vou falar do que eu acho, do que eu penso, de uma revelação que eu recebi. Eu vou olhar para a Bíblia e vou lê-la com você. E nós vamos aprender lições preciosas para a alma. Como é que eu cuido das minhas emoções à luz da Bíblia? Como é que quando eu estou abatido, triste, ruim das coisas, a minha história é terrível, como eu cuido disso? Para continuar cumprindo o propósito de Deus na minha vida, para continuar expandindo para onde Deus quer me levar. Primeira coisa que eu aprendo com Paulo e que eu quero mostrar para você, está logo aí no verso 9, diz assim, ó: procura vir ter comigo o mais depressa possível. Sabe o que eu aprendo aqui? Nos momentos difíceis da minha e da sua vida, a gente precisa convidar alguém para estar perto de nós. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso convidar alguém para estar perto de mim. Paulo não fica fazendo firola. Paulo não fica falando: ai, mas ninguém sabe, todo mundo sabe que eu estou aqui, ninguém me ligou, ninguém me mandou nenhuma mensagem. Não é isso que ele faz. Ele fala: Timóteo, vem, eu estou precisando, vem depressa, vem rápido. A solidão não está sendo boa para mim e minha irmã. Entenda algo em nome de Jesus. Na crise, a solidão é uma péssima companhia. O vale, ele nos individualiza e ele potencializa a nossa indignação. Quanto mais sozinha você fica, mais indignada você ficará.
Porque a nossa mente, ela recebe o que a Bíblia chama de dardos inflamados do diabo, quando a gente está sozinho. A brasa fora do braseiro esfria. Deus não nos fez para vivermos de forma autônoma e solitária. Paulo fala, vem vir ter comigo depressa. A gente não pode ser autossuficiente, mas deixa eu te contar qual é um grande problema aqui. Nós vivemos numa era histórica chamada pós-modernidade. A pós-modernidade passou a valer a partir de 1989, quando lá na Alemanha caiu o Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim significou uma ausência de ideologias. É como se o mundo não soubesse mais para onde ir a partir da queda do Muro de Berlim. E nós chegamos nessa geração chamada pós-moderna. Os historiadores recentes estão querendo mudar o nome da nossa geração para geração líquida. A ideia de uma geração fugaz, que não constrói nada sólido. Mas qual é o grande problema que você e eu precisamos entender? A pós-modernidade é fundamentada em 3 pilares. E a gente não consegue enfrentar um inimigo que a gente não conhece. É por isso que a gente precisa conhecer. A primeira característica da pós-modernidade é a pluralização. O que é isso, pastora Sara? A pós-modernidade faz você acreditar que não existe verdade absoluta. Que tudo é relativo. Na nossa geração, tudo depende do ponto de vista. Não há verdades absolutas. Tudo é plural. As pessoas dizem, não é assim que eu vejo. Não é assim que eu acho. Não é assim que eu concordo. Tem gente que acha que é possível falar isso até da Escritura, que é absoluta em tudo. Eu quero te lembrar que no meio de uma geração plural, nós servimos a um Deus de absolutos. O nosso Deus não é plural. Jesus disse sobre ele que ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. A pós-modernidade ainda traz consigo uma coisa que a gente chama de secularização. O que é isso, pastora Sara? A secularização é aquilo que faz você acreditar que dá para você servir a Deus aqui na igreja, louvar a Ele, adorá-lo, levantar suas mãos, cantar louvores, falar em línguas, mas porta fora, você leva a vida do jeito que você bem entende. Isso é secularização. É a secularização que faz a irmã acreditar que dá mesmo para pôr um biquíni fio dental, postar no feed, pôr hashtag Deus no comando, sabe? Isso é secularização. É a ideia de que, Deus faz, Ele me aceita como eu sou. Você vai me julgar? Quem é você para me julgar? Isso é pensamento secular. Faz parte da pós-modernidade. E a terceira característica da pós-modernidade que a gente precisa enfrentar é a individualização. Eu falei da pós-modernidade para chegar na individualização. É a individualização que faz você acreditar que você se basta. Que todos os segredos para ser feliz estão dentro de você. Que você é a razão. Lá em casa nós temos muito hábito de ler. Meu esposo e eu gostamos muito e é algo que eu faço desde muito cedo. Então, a gente frequenta livrarias semanalmente com as crianças e existem 2 tipos de livros que semanalmente são lançados mundialmente e estão há mais de 8 anos no ranking dos livros mais lidos do mundo. Geralmente eles têm 2 vieses. O primeiro, como ficar rico rápido. Se você escrever um livro sobre isso, você vai virar best-seller, tá? Todo mundo quer saber como ficar rico rápido. E o segundo são os livros de autoajuda. Livro que faz você acreditar que está dentro de você todas as respostas. Mentira do diabo. Sabe por quê? Porque você e eu somos totalmente dependentes de uma coisa que chama graça. Nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Jesus deixou isso claro quando Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. É tudo pela graça. Porque por meio dEle, para Ele, por causa dEle são... Então você e eu não temos respostas em nós, coisa nenhuma. Isso é balela pós-moderna. Só que você entende que isso é para te individualizar? Porque se você acha que é muito bem, boa e não precisa de ninguém, você vai se afastando. Porque você para de tolerar. Alguns nesses não toleram nem o marido. Não precisa de homem para nada. Nem, tá me incomodando. As estatísticas estão aí para contar. 77% dos divórcios no Brasil tem iniciativa tomada por mulher. É a mulher que cansa. Ela fala, nem preciso dele não, quero não mais, tô fora. O que eu queria que você entendesse é que isso não é seu. Isso faz parte do processo histórico no qual você e eu estamos inseridos. E Paulo aqui combate isso. Paulo está dizendo, você quer ter saúde nas suas emoções?
Você quer ser emocionalmente saudável e ter músculo emocional para viver o transformai-vos? Eu não terminei de falar o final do versículo, né? Mas o versículo de Romanos 12:2 vai dizer: para que experimenteis qual seja boa, agradável e... Você entende que para experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, Paulo fala que há duas condições. A primeira é não se conformar e a segunda é sempre se transformar. Se eu não estou fazendo essas duas coisas, eu não alcanço essa vontade. É por isso que às vezes você sapateia, você esperneia, você grita, você faz campanha, você dá o dízimo e fala, por quê? E Deus está falando, porque não transforma. Porque está parada no mesmo lugar. E aqui Paulo vai dizer, quer transformar? Nos momentos difíceis da sua vida, chame alguém para estar perto. Não viva solidão. Não ache que você se basta. Não se tranque. Na crise a solidão é péssima companhia. Deus nos fez seres de relacionamento. Você pode dizer amém? Foi lá no Éden que Deus olhou e falou, não é bom que o homem esteja. Não é bom. Jesus, na oração que nos ensinou, Ele nos ensinou a chamar pelo Pai Nosso. Ninguém ora Pai meu. O Pai é nosso. O pão é nosso. É na comunhão dos santos, diz o Salmo 133, que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Nós precisamos uns dos outros. Ei, querida, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós precisamos umas das outras. O nosso desafio é buscar aliadas e não concorrentes. Nós precisamos de aliadas. O grande problema está que às vezes você e eu, mulheres, achamos na outra concorrente o tempo todo. Né? Deixa eu te contar uma coisa, só para te lembrar, eu sei que você sabe. Mas é como se, quando Deus fez você, Ele tivesse te dado uma mala. E nela Ele colocou tudo o que você ia precisar para chegar no propósito que Ele tem para a sua vida. Sabe qual é o nosso problema? É que via de regra a gente está de olho na mala da outra. A gente olha para a nossa, às vezes nem conhece ela direito. E fala, ah, mas para ela é fácil, olha lá. Deus, também por que o Senhor não me deu aquilo lá? Por que o Senhor não me deu aquele dom? Ah, também Ele é Deus, olha lá. Nasceu numa família boa, é bonita, e eu estou aqui desse jeito. E Deus está falando, ei filha, eu te dei o que eu sabia que você suportava. Às vezes eu estou falando de mala, você está pensando aí, para mim Deus não deu nem uma pochete. E Deus está falando, filha, eu te dei o que você suporta. Quem é mãe aqui? Ó, quase todo mundo, glória a Deus. A minha filha mais velha tem 12 e o meu caçula tem 6. E é exatamente porque eu os amo. Que algumas coisas eu posso falar sim para a minha de 12 e devo falar não para o meu de 6. Eu não posso dar ao meu de 6 e nem permitir que o meu de 6 faça aquilo que a de 12 já pode receber e já pode fazer. Assim é o nosso Deus. Ele é um Pai amoroso. Ele sabe o que você suporta. Ele sabe o que você dá conta. Quer expandir a sua alma para viver aquilo que Deus tem para você. Nos momentos difíceis da vida, convide alguém para estar perto. Mas Paulo continua, e eu também, olha o verso 10, ele diz assim, ó. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Se eu quero trazer cura para minha alma e alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que é a expansão que nós estamos chamando aqui, eu não devo ficar olhando para quem me feriu. Você pode dizer isso comigo? Eu não devo ficar olhando para quem me feriu. Quando Paulo conta para Timóteo, Demas amou o presente século. Se você procurar um pouquinho na história de Paulo, você vai ver que Demas era um discípulo precioso. Demas era alguém em quem Paulo confiava. Demas era alguém que estava com Paulo em inúmeras missões. Demas foi alguém que expandiu o ministério com Paulo, que plantou igrejas com Paulo. E aqui ele fala, Timóteo, sabe Demas? Ele me abandonou. Vazou. Não aguentou o tranco. Ele foi embora. Ele amou o presente século. Sabe o que Paulo está dizendo? Na nossa linguagem, ele desviou. Ele não quer saber mais das coisas do reino. Ele me feriu. Ele me machucou.
ele me abandonou. Demas decepciona Paulo, mas o que Paulo nos ensina aqui é que se eu quero ter uma alma em expansão, lembrando que isso é o transformar para a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, eu não devo ficar fazendo registro de mágoa. Eu não devo ter arquivo morto de memória morta. Você entende isso? Eu não devo ter arquivo vivo, de memória morta. Tem gente que acha bonito, fala, ai, eu nunca vou esquecer aquilo que aconteceu há 13 anos atrás, naquele dia de tarde de verão, eu estava com uma roupa amarela, sentado na porta de uma casa, e você vai remoendo isso, e a mágoa, querida, é incoerente. Você pode dizer isso comigo? A mágoa é incoerente. Deixa eu te falar, não é eu que acho, não. A palavra mágoa, se a gente for para a etimologia dela, a gente encontra a tradução de uma má água. A ideia de uma água que não é boa. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, nós saímos de Goiânia, um grupo de 20 jovens, para ir para o Piauí. E nós fomos servir numa missão que chamava Piauí, a África é aqui. E na época, não era como hoje. Hoje as missões que saem ainda para os lugares, e principalmente para o Piauí, eles levam suas próprias águas, eles vão muito mais estruturados. A realidade do Piauí mudou muito, mas naquela época ainda era muito severa algumas coisas. E nós saímos e não levamos nada disso, a nossa água, nada disso. E Deus me deu a graça, eu brinco com meu marido que Deus me deu um estômago missionário. Eu posso comer qualquer coisa, em qualquer horário. Em qualquer circunstância. Se eu estiver no Sergipe, eu vou comer tripa. Eu vou comer o que tem. Qualquer hora. É graça de Deus. E se eu passar mal, a outra pessoa que comeu, morreu. Certeza? E nós estávamos no Piauí e estávamos servindo ali com aquelas pessoas. E a gente chegava nas casas e aquele pessoal amoroso, zeloso das igrejas, faziam sucos com as frutas que eles tinham no quintal, mas com a água não tratada que eles também possuíam. E nós estávamos em 20 missionários. 16 dos 20 passaram muito mal. Muito mal com aquela água, de terem que ir ser internados. E a gente teve que continuar a missão sem eles. O que eu estou te contando é que uma má água, ou uma água de má qualidade, ela tem o poder de causar uma infecção intestinal, e dependendo de quão frágil você for, pode até te matar. Você consegue entender que essa ideia da mágoa, ou de alguém que alimenta uma má água, é totalmente contraditório a quem um dia recebeu Jesus, que se apresentou à samaritana como água da vida? Você consegue entender que quem um dia recebeu a água da vida não tem a menor possibilidade de continuar nutrindo em si uma má água? É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, eu não vou ficar lembrando de quem me feriu. Eu não vou ficar o tempo todo, ai, mas aquilo eu não esqueço. Ah, isso eu nunca vou esquecer. Ah, desse jeito que essa pessoa fez. Querida, em nome de Jesus, quer expandir a sua vida? Quer expandir o seu propósito? Quer viver o tempo de Deus? Quer alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Depois de chamar alguém para estar perto de você no tempo da crise, não fique olhando para aqueles que te feriram. A Bíblia diz que nós devemos deixar para avançar. Não é isso que Paulo disse? Não que eu já tenha alcançado, obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço e aqui, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Mas Paulo continua nos ensinando, e eu quero deixar aqui no seu coração um terceiro ponto importante, para que você, ao olhar a necessidade de fazer uma faxina na alma, lembre-se desse texto, olhe para ele com zelo e ponha em prática aquilo que está aqui. Olha o que diz o verso 11, diz assim, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Deixa eu te contar quem é esse Marcos aqui. Esse Marcos é o Marcos mesmo, que escreveu o Evangelho de Marcos. E talvez você não saiba, mas o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito dos 4 evangelhos. Tem só 16 capítulos. Se você está aí querendo se aprofundar um pouco na Escritura e às vezes não sabe por onde começar, comece lendo o livro de Marcos. É o evangelho mais curto, porém um dos mais apresentáveis, porque a pessoa de Cristo que Marcos apresenta é muito forte, porque ela revela o próprio Deus. Então, esse Marcos que Paulo se refere é um Marcos que a essa altura já tinha escrito esse evangelho. Paulo já tinha tido notícia, mas Paulo tinha mágoa de Marcos.
Se você ler Atos capítulo 13, você vai ver a história relatada. Paulo e Barnabé iam sair para uma missão. Marcos era um jovem e ele fala, eu quero ir com vocês. E Paulo fala, então eu vou te levar. Depois você lê a história lá que eu não vou te contar ela inteira porque eu nem tenho tempo. Mas Marcos decepciona Barnabé e Paulo no meio da missão. Ele não fica, ele não firma, ele não honra. E Paulo então fala, vai embora, Marcos. Só que aí Barnabé fica com pena e deixa Marcos voltar. E Paulo fala, tá bom, eu vou aceitar de novo Marcos aqui. Leva para uma outra missão e Marcos faz tudo errado de novo. Marcos decepciona de novo. E dessa vez Paulo fala, agora chega, Barnabé, comigo Marcos não anda mais. Foi quando Barnabé e Paulo romperam e cada um foi para um lado. Só que aqui Paulo já tinha tido notícia da mudança de Marcos. Você pode dizer amém? Aqui Paulo já sabia que Marcos tinha dado fruto, que ele tinha escrito o evangelho, que ele tinha seguido Jesus. E aí ele falou, só Lucas está comigo. Esse Lucas aqui é o Lucas médico, autor do evangelho de Lucas, autor do livro de Atos. E ele fala, só Lucas está aqui. Traz Marcos para mim, porque ele me é útil para o ministério. E sabe o que ele ensina para mim e para a sua alma? Que se você quiser expandir, se você quiser viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é preciso saber pedir perdão e perdoar. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso pedir perdão e perdoar. Talvez a gente esteja falando de uma das coisas mais difíceis do evangelho. Perdão não é algo natural. Perdão é milagre da graça. Perdão não é sobre vontade. É por isso que você nunca perdoará se você discursa algo do tipo, eu estou esperando eu sentir. A hora que eu sentir, eu perdoo. Esquece, você não vai perdoar nunca, nunquinha, sob nenhuma hipótese. Até porque a gente é muito ruim para sentir alguma coisa boa, sabia? Pensa um trem que eu tenho dó, é quando alguém fala, pastor, eu vou seguir meu coração. Eu já penso, vai dar tudo errado. Porque o seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Se tem um trem que não dá para confiar, é no tal do coração. É com base na confiança daquilo que se sente que a gente vive a era das ideologias, sim ou não? Sim. A ideologia, vou te dar um exemplo para você pegar isso comigo rápido. A ideologia de gênero, por exemplo, nada mais é do que um menino que tem genital de menino, estrutura de menino, próstata, nasceu menino, só que aí de repente ele olha e fala, não me sinto menino. Isso é ideologia. As ideologias dão valor àquilo que se sente. Olha como isso é maluco. É a mesma coisa de eu chegar aqui hoje e falar para vocês, hoje eu estou me sentindo milionária, eu vou gastar como milionária. Aí você fala, Sara, mas tem milhões na sua conta? Não, mas eu estou me sentindo. Acordei me sentindo. Mas se eu chegar aqui e falar, hoje eu estou me sentindo solteira, você vai falar, mas você é solteira? Eu não, meu marido está lá com meus 3 filhos, mas assim, estou me sentindo. Você entende o tanto que esse negócio de sentir é perigoso? Coração na Bíblia não é esse coração vermelho que a gente manda de emoji, que a gente acha bonitinho. Todas as vezes que a Bíblia usa a palavra coração, ela está falando de centro da personalidade. Centro da personalidade inclui 3 coisas: intelecto, emoções e vontade. É isso que é coração. É por isso que lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer, bem-aventurados os puros de... porque deles é o reino dos céus. Você entende que esse é o alvo da vida cristã? Os puros de coração, ver a Deus é o alvo da vida cristã, não é? Tudo que você mais quer na vida é ver a Deus? Porque se não for, minha irmã, está errado, né? Se tudo que for, o que você mais anseia na vida não for encontrar com o Senhor, tem algo errado com o seu cristianismo. Jesus vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Só que ele não está falando desse coraçãozinho que bate daqui, não. Bem-aventurados os puros de coração, ele está falando da pureza de intelecto, de emoções e de vontade. Eu não sei você, mas eu nunca achei facinho ser crente. Eu não acho assim, eu acho um negócio difícil. Quando eu olho, eu falo, Senhor, é só pela tua graça. É só pela tua misericórdia. Negar a mim mesmo todo dia. Não fazer o que eu sinto vontade todo dia. Porque eu não mando mais na minha vida, mas é Ele quem manda. Não é assim que a gente diz? Não vivo mais eu, mas... Não importa que eu cresça, mas que Ele cresça. É Ele que tem que aparecer. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Só consegue pedir perdão e liberar perdão quem é a habitação do Espírito de Deus.
Shakespeare diz que não perdoar é a mesma coisa de beber veneno esperando que o outro morra. C.S. Lewis diz que é muito lindo falar sobre perdão, até que você de verdade tenha alguém para perdoar. Eu sei que a gente não está falando de uma coisa simples, mas o que eu queria que você entendesse é que disso depende a sua saúde emocional. O que eu queria que você entendesse é que quando você não perdoa, ou quando você não pede perdão, você está amarrado no mundo espiritual a essa pessoa. Ai, pastor, uma das dúvidas que eu mais recebo lá na minha caixinha de perguntas, né? Geralmente, a minha caixinha de perguntas, eu invisto ali em responder com muito carinho o que as pessoas perguntam. E geralmente aparece toda semana essa pergunta: pastora, fulano fez isso, isso e isso comigo. Eu perdoei, mas eu tenho que conviver? A minha resposta é: a restauração é o último passo do perdão. Não é todas as vezes que é possível voltar a conviver. Tem vezes que não vai dar. Agora, se é o ideal, seria. O perdão, ele traz consigo a reconciliação, mas nem sempre ela é possível. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Quer expandir a alma. Quer viver um tempo novo de Deus. Quer viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Depois de chamar alguém para estar com você num tempo difícil. Depois de não ficar olhando para quem te feriu. É preciso aprender a pedir perdão e perdoar. Mas Paulo nos ensina uma quarta coisa, e eu estou terminando. Olha o que ele diz aí no verso 13, parte B. Ele diz assim, ó: quando você vier, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traz também os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe o que ele me ensina aqui? Independente do que você está vivendo, querido. Independente de quão difícil está a sua história. De quão desafiadores estão os seus dias. Não se afaste da palavra de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Traz a minha capa, traz as coisas que eu deixei em Trode, mas não esquece. Por favor, não esquece os pergaminhos, a Bíblia. Querida, você tem uma vida de leitura bíblica? Ai, pastor, é que eu não sinto vontade. Nem eu. Eu não sei se alguma vez eu falei, ai, que vontade de ler a Bíblia. Leitura bíblica, oração e jejum são disciplinas da vida cristã. Você pode dizer comigo disciplina? Sabe o que é disciplina? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, gostando ou não. Pessoas disciplinadas fazem o que tem que fazer, mesmo sem gostar. Uma pessoa disciplinada vai trabalhar querendo ficar em casa assistindo Netflix. Uma pessoa disciplinada estuda para prestar concurso, mesmo querendo ir à praia, que de vocês é maravilhosa, diga-se por sinal. A disciplina é fazer o que tem que ser feito. Oração, leitura bíblica e jejum é base de vida cristã. Você e eu podemos falar com Deus de um monte de formas, mas Ele revela-se a nós através da sua palavra. A palavra é lâmpada para o seu pé, é luz para o caminho. A palavra é mais cortante do que a espada de 2 gumes. A palavra é direção, é cura, é alívio. A palavra é libertação. A palavra é esteio, a palavra é amparo. A palavra é consolo, a palavra é alívio. Aquilo que você precisa, você encontra na palavra. Sabe por quê que às vezes a gente anda tão perdido? Porque a gente é a geração da frase feita. A gente adora uma frase feita que... Ligou. Que susto. Mas a palavra de Deus é aquilo que traz conteúdo, traz substância para mim e para a sua história. Ei, querida, independente do que você estiver passando, não se afaste da palavra. Ai, pastor, é que eu queria escutar a voz de Deus. Leia a Bíblia. Ah, mas eu queria que ele falasse comigo em alto. Leia em voz alta. A Bíblia é a palavra de Deus. E não há a menor possibilidade de alguém que tem constância na leitura bíblica achar que Deus não fala com você. A Bíblia é a palavra. Ela é suficiente. Ela é necessária. Ela é o amparo. Ela é o ar. Paulo está dizendo aqui, traz a Bíblia. Traz os pergaminhos. Eu não posso ficar sem eles. A última coisa que Paulo fala, e eu também, ele vai finalizar, quando ele diz assim, olha o verso 21, ele vai dizer, faz o possível para vir ter comigo antes do inverno.
Sabe o que ele está nos ensinando aqui? O inverno na Europa, naquele tempo, em que não havia avião, ele durava muitos meses. E aproximadamente 3 meses do inverno, todos os oceanos ficavam congelados. Paulo fala para Timóteo vir antes do inverno, porque o que ele está dizendo é, se você não vir rápido e o inverno chegar, você precisa vir antes do inverno, porque se o inverno chega, os mares congelam, e quando você chegar aqui, eu já morri. E aqui Paulo nos deixa uma lição fundamental para trazer saúde para as emoções. O tempo de viver para Deus é hoje. Você pode dizer isso comigo? O tempo de viver para Deus é hoje. O que Paulo está falando é, Timóteo, não espera, a hora é agora, o dia é hoje. Você já viu pessoas que falam, eu estou guardando a roupa para ocasião especial. Minha irmã, ocasião especial é estar viva. Ocasião especial é agora. Ocasião especial é aquilo, eu estou esperando tal coisa acontecer para eu servir a Deus inteira. E Deus está falando, filha, o tempo de me servir inteira é hoje. Não espera amanhã, porque ele é uma incerteza. Deixa eu te contar algo em nome de Jesus. Para a ciência da psicologia, para as ciências humanas, que inclui psiquiatria e psicologia, o indivíduo emocionalmente saudável é aquele que consegue viver o aqui e agora. Tanto quem vive no passado adoece, quanto quem vive no futuro adoece. Quem vive no excesso do passado desenvolve depressão. Quem vive no excesso de futuro desenvolve ansiedade. A única possibilidade de você e eu vivermos essencialmente saudáveis nas emoções é viver o hoje. E é isso que Paulo ensina aqui. Paulo está dizendo, vem antes do inverno, Timóteo. Se o tempo fechar, se tudo der errado, se os mares ficarem congelados, você não vai me encontrar vivo, não mais. Paulo sabia que ele morreria, e ele de fato morre pouquíssimo depois que ele escreve essa carta. Ele é decapitado como prisioneiro de Roma. Mas ele nos deixou lições muito preciosas para a alma. Aqui ele vai dizer que todos o abandonaram, mas que o Senhor lhe assistiu no dia do seu julgamento, nos versos 16 e 17. E ele nos ensina que mesmo quando a gente se sente muito sozinho, mesmo quando a gente olha para o lado e fala, eu vou confiar em quem? Jesus continua lá. Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa. Ele te ampara, te respalda, te recebe, te consola, te coloca no colo, te conforta e te deixa expandir. Eu não sei como você está nesse finalzinho de congresso, né? Nós ainda temos muitas coisas para acontecer, mas já estamos aí fechando. Mas o desejo do meu coração de verdade é que você, ao olhar para um texto como esse, e encontrar aqui uma palavra viva. Isso aqui não é o que eu acho, não é o que a psicologia diz, não é o que funcionou para mim. Isso aqui é palavra de Deus. E o fato de ser palavra de Deus não tem jeito de dar errado. Quer expandir a sua alma? Quer ir de encontro à vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Paulo vai nos ensinar nos momentos difíceis da vida a convidar alguém para estar perto. Não fique olhando para quem te feriu. Saiba pedir perdão e perdoar. Independente do que você está passando, não se afaste da palavra de Deus. Deus nunca te abandona, por mais que você se sinta assim. E o dia de viver para Deus é hoje. Certa vez, algumas crianças americanas saíram dos Estados Unidos, algumas crianças cristãs americanas entre 9 e 10 anos, saíram dos Estados Unidos para visitar a casa de John Wesley em Londres. E ainda hoje existe esse museu lá na Inglaterra, em Londres. Você pode visitar a casa de John Wesley. John Wesley foi o fundador do metodismo. Foi um homem que evangelizou a Inglaterra toda a cavalo. Wesley foi alguém brilhante na sua geração. E essas crianças saíram dos Estados Unidos para visitar a casa de John Wesley na Inglaterra, em Londres. E eles visitaram e chegaram ali e viram a comida que Wesley comia, porque ele comia sempre refeições leves, afinal de contas ele passaria o dia todo em cima de um cavalo. Ele era um homem muito pequenininho, John Wesley calçava 33. Então se você um dia tiver o privilégio de ir à casa dele, você vai ver que os sapatinhos dele são pequenininhos, a caminha dele era pequenininha, ele era um homem bem pequenininho. E aquelas crianças então conheceram a casa de John Wesley, chegaram no quarto de oração de John Wesley. E no quarto onde John Wesley orava, ele saía para começar os seus evangelismos às 5 da manhã, mas ele acordava às 4.
E das 4 às 5 ele orava. E o lugar onde ele orava tem até hoje os buracos na madeira que eram dos joelhos de Wesley. E aquelas crianças conheceram esse museu. E quando foi a hora de ir embora, a professora reuniu as crianças, contou e estava faltando uma. E ela então começou a procurar aquela criança que faltava. E depois de um tempinho, ela encontrou essa criança no quarto de oração de John Wesley. E a criança estava ajoelhada, com seus joelhinhos dobrados nos buracos dos joelhos de Wesley. E ela fazia uma oração mais ou menos assim: Senhor, faz de novo. Assim como o Senhor fez com John Wesley aqui na Inglaterra, usa a minha vida. Eu quero me dispor para o teu serviço. Eu quero ser usado pelo Senhor nesse tempo. Eu quero me colocar à disposição. E a criança orava e a professora, um pouco emocionada, deixou a criança terminar de orar. E quando a criança terminou e falou em nome de Jesus, amém, a professora então falou: chegou a hora de ir embora, vamos lá? Billy Graham. Essa criança, que aos 9, 10 anos, ao visitar a escola, a casa de John Wesley na Inglaterra, e pedir para que o Senhor fizesse de novo, foi ninguém mais, ninguém menos que o maior evangelista da nossa geração. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus ouve orações. Deus ouve orações. Ele é o Deus que responde. Ele é o Deus que ouve. E Ele é o Deus que faz de novo. Paulo, perseguido, humilhado, abandonado, deixado para trás, sem nenhum tipo de apoio, encontrou consolo para a alma no Senhor. E esse consolo, ainda hoje, está disponível para mim e para você. Dele depende a sua expansão. Não é sobre quão espiritual você é sobre o quanto você permite que a sua história te atinja. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Eu quero finalizar orando por você. Aí mesmo como você está, quero pedir que você coloque uma das suas mãos no seu coração. E falar de alma é sempre um desafio, mas eu particularmente acredito que a gente precisa sempre olhar para aquilo que nos faz, às vezes, sermos paralisados. Sócrates, um filósofo da segunda escola filosófica, disse que a vida sem ser analisada não vale a pena ser vivida. Sócrates nem precisava ter falado isso, porque a Bíblia investe um livro inteiro só para falar da importância da autoanálise, que é o livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes, Salomão não faz outra coisa senão te convidar a olhar para você. Como é que você gere o seu tempo, quais são as suas vaidades, como você lida com seus relacionamentos, qual a sua relação com o dinheiro. O livro de Eclesiastes é um convite à autoanálise. É para olhar para dentro mesmo. E o que eu queria que você entendesse é que lutas repetidas carregam lições ainda não aprendidas. Muitas vezes você continua ciclicamente repetindo as mesmas coisas. E isso te impede de expandir, que é alcançar a vontade de Deus. E quando eu falo de expansão, eu não estou falando de sucesso midiático, eu não estou falando de fama. Até porque Deus não nos chamou para sermos populares. Deus nos chamou para sermos fiéis. Existe uma diferença entre essas coisas. Mas no meio desse caminho para a fidelidade, há uma expansão. Há uma expansão individual para cada um de nós. Às vezes o chamado que Deus tem para você expandir é dentro da sua casa. Talvez é na sua vizinhança. Talvez é de forma ampla. Talvez é na sua igreja local. Quem sabe é no seu trabalho. Eu não sei que tipo de expansão Deus tem para você. O que eu sei é que às vezes você e eu somos parados nessa expansão, quando estamos emocionalmente adoecidos. O não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É algo que vale para hoje, para agora. Eu não sei se você é parado por alguma desses pontos que Paulo tratou aqui sobre recomendações para a alma. Quem sabe você tem se sentido sozinha e não convida ninguém. Talvez você está paralisada porque só olha para quem te feriu e se recusa a esquecer. Talvez o seu dilema é exatamente a sua dificuldade em continuar avançando diante desse abandono, porque você não consegue pedir perdão e nem perdoar. Ou talvez o seu grande calcanhar de Aquiles é viver no hoje. Você está sempre oscilando entre passado e futuro, mas você nunca consegue ser uma cidadã do presente. Eu não sei. O que eu sei é que o que faz de uma reunião como essa tão preciosa não é quem canta, muito menos quem prega. O que faz de uma reunião como essa tão preciosa é a presença do noivo. Jesus está aqui. E onde Jesus está, milagres acontecem,
vidas são transformadas, visões são expandidas, circunstâncias são mudadas. Você e eu somos transformadas para a glória do nome dele. Jesus está aqui. Eu não sei do que você precisa. O que eu sei é que ele tem para dar. Senhor, nós te adoramos nessa hora. Bendizemos o teu nome, porque tu és a razão do nosso culto, a razão da nossa adoração. Senhor, muito obrigada, porque há 10 anos o Senhor tem feito do Perfumadas um agente de expansão na cidade de João Pessoa, na nação, por onde esse congresso chega. E nós te adoramos pela vida da pastora Andréia. Oh Deus, pela existência dessa igreja, por todos os colaboradores, todos os pastores, Deus, todos aqueles que o Senhor trouxe para esse lugar. Obrigada, Senhor. Não nos permita nos acostumar, não nos permita achar que é mais um culto. Senhor, nós não podemos ficar alheios à manifestação da Tua presença. E é isso que nós temos experimentado aqui, Senhor. A Tua palavra pregada e exposta é também um agente de transformação, de mudança, de renovo. E a minha oração é que o Senhor faça agora, de acordo com a necessidade de cada um que está aqui. Deus, cada uma dessas mulheres que ao olhar para si mesmas, entendam aquilo que é necessário para alcançar essa vontade que é boa, essa vontade que é perfeita, essa vontade que é agradável. Deus, eu não sei o que elas precisam, quais são os paralisadores e os tóxicos na alma, que às vezes impedem de expandir. Deus, é aquilo que é necessário para mudar a visão, mas como é bom saber que o Senhor sabe. Como é bom saber que o Senhor vê. E como é bom saber que o Senhor faz abundantemente além do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou esperamos. Pai, eu quero clamar pelo teu alívio na vida dessas mulheres. Deus, por provisão da tua graça. Deus, por resposta do céu. Na autoridade do nome de Jesus, por capacitação. Aquela que necessita, Deus, da tua graça para liberar perdão. Aquela que se sente abandonada ao longo dos seus anos. Pai, aquela que precisa se esquecer e deixar para trás aqueles que os feriram. Quem sabe aquela que está se sentindo sozinha. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja o colo, que o Senhor seja o escape, que o Senhor seja o alívio. Pai, é no poderoso nome de Jesus que nós clamamos, sabendo que falamos com Deus vivo, que ouve orações e que pode fazer de novo. Faz de novo, Senhor. Como o Senhor foi o alívio de Paulo nessa prisão pré-masmorra. Pouco antes da morte, pouco antes de um tempo muito difícil, o Senhor esteve com ele e ele deu testemunho disso. Pai, que cada uma de nós também possamos dar testemunho da tua presença incontestável, do alívio da tua graça que baixa a nossa guarda e que nos faz crescer no Senhor. Ó Pai, que haja um tempo de expansão na vida de cada uma dessas mulheres aqui, para que a alegria seja delas, mas para que a glória seja somente do Senhor. Obrigada por esse tempo, Senhor. Libera a tua bênção sobre nós. É o que nós te pedimos, na autoridade do nome de Jesus o Cristo. Amém. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.